gente vai iniciar nossa entrevista aqui com o engenheiro de produção de gás, o Jobel Peçanha, e a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto, né? Na semana passada ocorreu lá no centro do Rio uma explosão em um restaurante que matou 3 pessoas e deixou 17 feridas, sendo que dessas 17 feridas, 7 ainda permanecem internadas e 3 em estado grave, né? E desde essa explosão começou a surgir surgiu uma certa polêmica sobre a questão do armazenamento desse gás, da forma que esse gás era armazenado, né? Ou seja, eram botijas no subsolo do restaurante, né? E que não tinham nenhum tipo de ventilação e outras regras que, segundo a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, eram descumpridas. E aqui em Campos existe uma preocupação também quanto à fiscalização e de que forma esse gás, essas botijas de gás devem ser utilizadas, né? E a gente, para falar um pouquinho, então, esclarecer algumas dúvidas, principalmente para você de casa, que mora em apartamento, a gente trouxe aqui o Jobel. Agradecer a sua presença aqui, Jobel, que dispôs esse tempo para estar aqui com a gente. Eu tive a oportunidade de ler a reportagem que o senhor fez com a gente aqui na Folha da Manhã, de sexta para sábado, não é isso? E trazendo algumas informações, algumas coisas que as pessoas precisam ficar atentas, principalmente quem mora em condomínio, né? Agora, nesse caso lá do Rio de Janeiro, obviamente a perícia ainda está sendo feita, mas um indicativo ali, segundo o Corpo de Bombeiros e a própria Defesa Civil, é que de forma alguma aquele gás poderia estar armazenado no subsolo sem nenhum tipo de ventilação. Isso ocorre com muita frequência? Existem algumas normas de segurança de instalação de gás que a gente tem que seguir. Vamos falar um pouco aqui da nossa cidade, Campos. Campos hoje é abastecida por 2 tipos de gás. É o gás natural, que as pessoas conhecem também como gás canalizado ou gás de rua, e o GLP, que são aqueles acondicionados em botija P13, P45, tem outras modalidades. Se seguir a norma das instalações com adequação de ambiente, ventilação, não vejo esse problema não. Só tem que ser seguido as normas de instalação. Forem seguidas. E quais seriam essas normas? As normas não são poucas, mas se você pegar... As mais comuns, vamos colocar assim, as mais evidentes. As mais evidentes. Por exemplo, não acondicionar botijão dentro de cozinha, em apartamentos. Existem alguns moradores, alguns proprietários que ainda relutam em guardar um botijão dentro da cozinha. E isso está fora da norma. Então, ou seja, quem mora em um apartamento, ou até dentro de casa mesmo também, isso não é adequado, então, ter um botijão de gás dentro da cozinha. Em apartamento isso é proibido, é isso? Proibido. Positivo. Você pode acondicionar o seu botijão fora da sua cozinha, na área. Tem que ser uma área ventilada, um abrigo para o botijão e essa porta ventilada, para o ar pegar e tirar um possível vazamento. E em apartamentos, em prédio acima de 4 economias, acima de 4 apartamentos ou 4 famílias, é proibido, tem uma lei que proíbe esse tipo de botijão dentro dos apartamentos. Agora, eu acho que muita gente já viu apartamento aqui em Campos assim, alguns edifícios, inclusive, que não tem essa instalação de gás. Agora, por exemplo, no edifício, como é que isso tem que ocorrer? Por exemplo, tem que ser canalizado, é isso? Toda instalação em prédio, ela tem que ser canalizada. Quanto ao abastecimento, se é gás natural ou por botijões GLP, aí depende do critério dos moradores, do síndico, mas tem que ser canalizado e aonde fica a central dos botijões ou do regulador do gás natural, um local adequado. O mesmo acontece para os estabelecimentos comerciais? O mesmo acontece para os restaurantes, para os bares, onde tem que ser feito até mais... a fiscalização. A fiscalização e os próprios proprietários dos bares e restaurantes perceber que se tem alguma coisa irregular, que seu fogão está muito próximo do botijão, tirar, ligar na companhia de gás, pedir uma vistoria que o pessoal vai lá e faz. Agora, alguns cuidados devem ser tomados com relação também à instalação elétrica próxima do botijão. Como é que é isso? Existe norma de instalação de gás, por exemplo, que o ponto do gás, onde fica aquele rabicho flexível, ele tem que estar a 30 centímetros afastado de qualquer tomada elétrica. Essas normas, uma empresa instaladora que é credenciada na SEG ou que saiba fazer bem feito, ela já sabe e utiliza essas normas. O correto é isso. Então, por isso que é importante sempre a pessoa que vai fazer qualquer tipo de instalação buscar um engenheiro responsável, né? A SEG, inclusive, sugere aí as pessoas profissionais que podem estar atuando nesse serviço, não é isso? Positivo. A SEG tem algumas empresas credenciadas aqui em Campos que passam durante o ano
processo interno de recertificação. Então, os funcionários são treinados, sabem do que eles estão fazendo. Agora, tem que ter uma preocupação também para as pessoas que vão utilizar as botijas em ver as condições dessas botijas, né? Principalmente se elas estão corroídas, né? Agora, em caso de vazamento, como que a pessoa deve proceder ao perceber que há um vazamento de qualquer espécie, não só da botija, mas mesmo no canalizado? Por isso que é a vantagem de você ter o botijão fora da sua cozinha, porque naturalmente o ar vai pegar e vai levar para a atmosfera. Primeiro, ligar para o bombeiro dizendo que está escapando, não tentar solucionar problema de gás, tem que evitar passar uma espumazinha com sabão, ver se está vazando. Agora, se começou a vazar, sai de perto e chame quem que conhece, chame o bombeiro, etc. Agora, nesse caso, né, da instalação, isso tem que estar previsto, então, por exemplo, quando vai ser construído um prédio, esse prédio já tem que ter, então, lá na estrutura dele, estipulado a canalização de gás, é isso? Ele já tem que ele tem que ser aprovado assim, como é que funciona? Positivo. Hoje, na área central aqui da cidade, todos os prédios já são entregues com instalação canalizada, seja ela abastecida por GLP ou por gás natural. Todas aqui do centro de Campos são, não sei fora do centro. Acredito que sim, porque para ter o ABITS, o bombeiro vai lá, faz fiscalização, então isso aí é obrigatório. Agora, com relação aos estabelecimentos comerciais, falando de uma forma mais específica, aqui a gente tem muitos prédios antigos aqui em Campos, eu acho que poucos com áreas externas. Isso então precisaria de uma fiscalização mais frequente? Como é que acontece? Você acredita, por exemplo, hoje qual seria o tipo de gás mais utilizado? Seria o canalizado ou o de botija ainda pelos estabelecimentos comerciais? Em prédios na área central, o maior consumo é do gás canalizado. Quanto aos comércios, muitos comércios já migrou para o lado do gás natural. Saiu do GLP e veio para o lado do gás natural. Não tinha espaço para acomodar os cilindros, outros por própria segurança, mas alguns ainda existem algumas instalações que têm que ser revistas. Isso tem que partir do próprio proprietário. Exatamente. Inclusive, durante essa reportagem que a gente fez na última semana, o Coronel Sila Pereira, que é o comandante do 50º Grupamento de Bombeiros Militar aqui de Campos, informou que os proprietários de estabelecimentos comerciais são, inclusive, os responsáveis pela manutenção dos equipamentos e pela segurança do local. Ele disse ainda que a obrigação do Corpo de Bombeiros é emitir um certificado de aprovação dos equipamentos instalados, mas quanto aos prédios que podem ter botijão de gás dentro das cozinhas, ele diz que não tem conhecimento que isso ocorre aqui em Campos, mas o importante é que as pessoas possam estar encaminhando aí até o Corpo de Bombeiros essa denúncia para que seja averiguado. Então já deixa até que o telefone é 193, né? Se você aí mora em um prédio, tem conhecimento que um vizinho seu e que alguém ainda utiliza esse tipo de botija dentro do apartamento, que entre em contato aí com o Corpo de Bombeiros. O 93 é o telefone mais fácil de se entrar em contato e com certeza o comandante Silas disse que enviará uma equipe até o local para verificar. Então você também tem que fazer a sua parte. Diante de uma tragédia dessa como ocorreu no Rio de Janeiro, a gente torce, claro que isso não ocorra aqui em Campos, né, e também em lugar mais nenhum, mas de todo jeito é importante que as pessoas estejam aí vigilantes e, acima de tudo, né, que estejam conscientes do perigo que isso ocorre. Né? A gente viu lá, a explosão tomou uma proporção imensa, né? Num simples acender de luz, que se o gás estiver, de uma certa forma, ali armazenado, isso pode causar uma explosão. Uma explosão realmente chega a representar quanto uma explosão dessa, por exemplo? Por isso que o importante é na instalação, por exemplo, todo ambiente onde tem equipamento a gás, seja ele fogão, aquecedor, churrasqueira, tem que ter as normas de ventilação. São duas normas básicas. É uma ventilação inferior, de 200 centímetros quadrados, e uma superior de 600. Isso é mínimo, pode ser mais. Por que essa ventilação? Porque se você sai um final de semana e o rabicho, o mangote atrás do fogão, se ele rompe, porque ele é uma peça mecânica, ele pode romper. Vai vazar o gás para dentro do seu ambiente. Se tem essa ventilação, ela não vai tirar todo o gás que vazou, mas uma boa parte ela vai jogar para a atmosfera. E isso vai chamar a atenção do seu vizinho,
Ou até mesmo quando você chega, você percebe o cheiro de gás, você não acende, nem fuma, alguma coisa assim, mas já chama atenção. Mas se você não tem esse ambiente adequado, ventilado, você não percebe o cheiro lá de fora, você entra, já dá de cara com aquele problema. Então, e agora, quando a questão da manutenção também tem que acontecer, né? Uma vez instalado, esse serviço periódico de manutenção tem que ocorrer. E de quanto tempo é necessário estar verificando uma instalação, né, nesse sentido? Normalmente é de 1 em 1 ano. O estabelecimento ou o apartamento que tem o gás GLP, o que ele deve fazer? Ligar para a sua fornecedora, se é GLP ou se é o gás natural. Se for da SEG, ligar para a SEG, o telefone é 2722-3066. Vamos repetir para o pessoal de casa, 2722-3066. 3066, então o telefone de contato. 2722-3066 é o telefone da SEG. Se for do GLP, vê qual é o seu fornecedor de GLP, porque normalmente eles também têm o técnico, e pedir o técnico para ir lá e dar uma verificação nos seus equipamentos. Com isso feito, diminui bastante o risco de qualquer problema. Tá certo, antes de eu me despedir do Jobel, eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas dicas que foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros, né? E a gente já falou, inclusive, algumas delas aqui. Então, o botijão deve ficar sempre do lado de fora da residência e um local protegido também, isso que é importante, não é deixar o botijão exposto ao tempo, chuva e sol, porque aí pode, né, acontecer uma corrosão e de uma certa forma até um vazamento que pode resultar numa explosão. Então, evitar proximidade com ralos e instalações elétricas, realizar testes de espuma antes para detectar possíveis vazamentos, verificar se o botijão possui a marca da certificação, isso também é bastante importante. Em caso de sentir cheiro de gás, não acionar lâmpadas nem acender fósforo ou isqueiros, e em caso de vazamento, fechar o registro e abrir as portas e janelas do local, né, para que o ar possa para que o gás possa se dispersar. Agora, o que é importante também, gente, é que aquela mangueira que é da instalação é uma outra coisa que as pessoas às vezes não têm mas existe uma validade, não é isso? Ela tem a vida útil, que vem escrito no próprio corpo dela. Então é importante que as pessoas também verifiquem isso. Normalmente são 5 anos o tempo dela, mas é bom verificar, porque acaba passando despercebido e fica muito tempo, ela rompe e é onde vaza o gás. E agora uma outra coisa também, uma dica que é bastante interessante, é que algumas pessoas, ao instalar essa mangueira, faz com que ela passe por trás do fogão, né? E ela acaba esquentando, não é isso? Isso também não é permitido. Isso não é permitido porque ela passa por trás do forno. Então o forno aquece ou rompe qualquer faísca atrás do forno, esquenta e é ali que tem o rompimento dela. Então, essas são algumas dicas só que a gente está dando. Agora, vou pedir para você repetir, né, o telefone aí da SEG, para quem quiser aí entrar em contato, né, quem quiser saber mais detalhes de como deve proceder em caso de instalação. Qual é o telefone? 2722-3066. É o telefone para entrar em contato aí. Então tá certo, agradecer aqui ao Jobel, né, que é engenheiro de produção de gás. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. E mais uma vez foi aquilo que a gente falou, né, que tanto o Jobel colocou, como o comandante Sila colocou também, que é as pessoas ficarem atentas, principalmente, né, se existir algum tipo de irregularidade para um estabelecimento comercial, né, que esteja visível ou também a alguma residência, que você possa estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros. Realmente, a gente sabe das dificuldades que o Corpo de Bombeiros tem em estar fiscalizando tudo, né, é dado um licenciamento inicial para funcionar, mas garantir que aquele estabelecimento vai manter as suas regras de segurança, isso é uma coisa que ainda a gente precisa de uma fiscalização mais intensa. Mas também, o bombeiro, como eu disse, tem um trabalho bastante limitado, a equipe reduzida para atender a tantas demandas. A gente sabe em período de chuva como o Corpo de Bombeiros trabalha, a questão desses incêndios durante a estiagem, também o quanto... Então, a gente precisa realmente que a população colabore para que a gente não possa presenciar cenas como aconteceu no Rio de Janeiro, que é uma explosão, como a gente falou, num restaurante na área central, que resultou na morte de 3 pessoas, né, uma inclusive que estava passando pela calçada, e deixou outras 17 feridas. Das 17, como eu disse, 10 já receberam alta, outras 7, sendo 3 permanecem internadas em estado grave. Então, Jobel, muito obrigado mais uma vez, e a gente sempre está aqui à disposição. Vamos torcer para que esse alerta feito por você na Folha da Manhã e hoje no Folha no Ar, as pessoas realmente possam estar atentas, né, e buscarem e evitar que acidentes como esse ocorram, tá certo? Obrigado mais uma vez. Agradeço o convite, espero que tenha ajudado. Não, com certeza.